Na segunda aula do Laboratório de Fundamentos Físicos para Engenharia EE 301, estudamos os fenômenos da difração da luz. Difração da luz é o nome dado aos fenômenos que envolvem o desvio na propagação da luz. A difração é regida pelos princípios da ótica geométrica e não só na luz, também pode ser observado em qualquer onda que se propaga em um meio. Para a gente poder observar com mais clareza os efeitos da difração da luz, quando a luz passa por, ou qualquer outra onda, na verdade, passa pelos obstáculos, é interessante que esses obstáculos tenham dimensões comparáveis ou parecidas com o comprimento de onda da onda que a gente está estudando. Tendo isso em vista, podemos dizer que no dia a dia é muito mais fácil observarmos o efeito da difração com ondas sonoras, porque essas têm o comprimento de onda da onda do 1 metro, e é muito parecido com obstáculos do dia a dia, como estantes, paredes ou carros. Já a difração da luz acontece quando os obstáculos são da ordem de comprimento da ordem de 5 vezes 10 a menos 7 metros, e comprimento muito pequeno. No dia a dia, a gente não vê muito obstáculos dessa dimensão para poder sentir ou observar a difração da luz. Essas duas figuras representam bem a diferença na intensidade do efeito de difração quando o tamanho da fenda se aproxima do comprimento de onda da onda incidente. Primeira figura, na esquerda, o efeito é pouco, acontece mais nas bordas, porque a fenda é muito larga. Já na segunda figura, como a fenda tem um comprimento bem parecido com o comprimento de onda da onda, o efeito de difração ele é bem evidente. Dá para ver que aquela fenda serve como uma fonte de onda pontual. Durante o experimento, utilizamos um instrumento chamado tanque de ondas. É um tanque com água dentro, e a gente produz uma vibração na superfície de determinada frequência, e na água a gente consegue colocar obstáculos para a propagação dessa onda. Aí com uma luz a gente consegue projetar em um anteparo essas ondas que servem como frentes, são equivalentes a frentes de onda de qualquer onda que esteja se propagando. E colocando os obstáculos, a gente consegue observar a difração dessa onda, porque a difração é um efeito que acontece em qualquer tipo de onda. Então, se a gente conseguir o que a gente observa na superfície da água é equivalente ao que a gente observa na luz, por exemplo. Só que o tanque de ondas a gente consegue fazer isso com frequências mais baixas e instrumentos maiores. Fica mais fácil de observar o efeito de difração em si. Ali nesse caso a gente está usando uma borda e eu sinalizei em vermelho o desvio que essa borda faz na propagação da onda incidente ali. A onda de luz que a gente estudou no experimento foi produzida por um laser de hélio neônio e o comprimento de onda dessa luz era nominal, né, do laser de 632,8 nanômetros. A gente utilizou também fendas e redes de difração variadas, papel branco na parede como anteparo para poder observar o efeito e uma trena. Montamos o experimento com o laser desligado, posicionando ele apontado para a parede. Na parede colocamos a folha de papel que serviu como nosso anteparo e então variamos os obstáculos entre o laser e o anteparo. Aí a gente variou alguns obstáculos e de início percebemos que o efeito de uma fenda simples, de uma borda ou de um fio de cabelo é o mesmo. Então a gente logo de cara já concluiu que um obstáculo produz um efeito similar ao negativo dele, por assim dizer. Como se o fio de cabelo fosse o negativo da fenda simples. Por exemplo, o resultado da difração desses dois obstáculos na luz vai ser similar. Utilizando também uma rede de difração, a gente viu que aparecem vários pontinhos no anteparo e esses pontos são todos equidistantes, variando só a intensidade deles. Os três centrais ali têm uma intensidade mais forte e conforme vamos se distanciando do centro, a intensidade vai diminuindo, mas eles são sempre equidistantes. A gente usou também um obstáculo que é um hexágono
E a gente viu que a difração, ela acontece, a luz, ela meio que difrata na direção dos vértices desse hexágono, como se cada vértice fosse uma borda. O efeito é similar ao da borda, para cada um dos vértices. E no quadrado, a mesma coisa. Cada um dos vértices age como uma borda. A gente estudou também um perfil senoidal, que difrata a onda de acordo com o comprimento dela. Se for um comprimento de onda maior, ele abre mais o ângulo. Se for um comprimento menor, de onda menor, ele fecha mais o ângulo. Então, para observar isso, a gente usou uma lanterna. Teoricamente, seria a luz branca. E o perfil senoidal serviu meio que como um prisma. E colocando o nosso laser passando pelo mesmo perfil senoidal, a gente viu que o laser fica no espectro eletromagnético da luz branca, fica exatamente no comprimento de onda da sua cor, né? Da sua parcela de comprimento de onda da luz branca. Eu aqui por essa reguinha dá para ver que fica mais ou menos entre 620 e 640, que é justamente os 632 nanômetros do nosso laser utilizado. E aqui na foto dá para ver que o laser, o pontinho do laser está bem em cima do início ali da cor vermelha, né? Passando agora a parte de modelagem matemática da difração, nós vamos analisar dois casos, que são os que a gente observou experimentalmente para fazer uma análise quantitativa, que é o caso da fenda simples e da rede de difração. A rede de difração segue uma modelagem matemática muito semelhante, então vamos explicar aqui primeiro a da fenda simples. A fenda simples, a gente considerou o modelo aqui que está nessa figura, onde a gente tem os parâmetros mostrados pelas variáveis, onde a gente tem o y como a distância no anteparo entre o meio ortogonal à frente de onda e o primeiro ponto de interferência destrutiva, que é a gente observou como sendo um ponto preto, que sem luz, quando a gente vê. O lambda, que é o comprimento de, o comprimento de onda da luz do laser. O L, que é a distância do obstáculo entre o obstáculo e o anteparo. E B, aqui no caso, é a largura da fenda. Essa relação veio da geometria, no caso que a gente olha em torno desse ângulo θ, que a gente faz uma aproximação, que os raios de luz são paralelos, que o ângulo é pequeno, e a gente chega nessa relação que a gente vai usar para obter, no caso, os valores de lambda e de B. No caso da rede de difração, a geometria é exatamente a mesma, que eu só explicitei a passagem, que a gente considera a primeira tangente do ângulo θ como sendo essa razão y sobre L, e depois o seno como a razão do lambda pelo D. Só que a única diferença aqui é que o D, ao invés de ser a largura das fendas, a gente estende um pouquinho as coisas e considera que o D também vai ser a distância entre fendas, porque aqui na nossa rede a gente tem várias fendas dispostas de forma equidistante. E por isso aqui a gente também apresenta uma nova grandeza que a gente avalia, que no caso é a constante de rede, que é o inverso de D, porque ele calcula justamente quantas linhas vão ter, quantas fendas, no caso a gente chama de linhas, que vai ter por unidade de comprimento. E é em torno dessas grandezas e dessa modelagem que a gente vai fazer nossa análise quantitativa. Aqui só um detalhe que para a gente obter o que a gente precisa, no caso os parâmetros y e l são os que a gente vai conseguir medir no laboratório, a gente fez a difração da mesma forma que na análise qualitativa, mas agora a gente colocou num papel onde a gente marcou o padrão de onda para a gente mostrar onde que foram os pontos de interferência destrutiva, onde que é o centro. E aí, no caso, é um exemplo daqui no caso do fio de cabelo, como a gente marcou a luz para a gente poder depois medir, no caso, a variável y, que é a distância do meio até a interferência destrutiva. Agora, só voltando, a primeira análise quantitativa que a gente fez foi para tentar medir o comprimento de onda do laser. Para isso, a gente usou uma rede de difração com constante 100 linhas por milímetro, de onde a gente consegue, pela fórmula, obter que a distância entre fendas é de 10 micrômetros. A gente mediu com a trena mesmo 1 metro, que vai ser a distância entre o anteparo e a rede de difração, e o y a gente obteve no papel milimetrado. E aqui mostrando um passo a passo que a gente fez, no caso, para conseguir uma medida mais precisa, a gente omitiu aquela aproximação que a gente faz em cima do ângulo. Então a gente primeiro obteve a tangente θ pela razão y sobre L, obteve o θ, calculou o seno e depois multiplicou pelo valor de D para conseguir o lambda.
E aqui a gente observa que teve um valor muito próximo do valor nominal, com um erro de cerca de apenas 0,14%. A partir de agora, a gente vai considerar que o lambda que a gente está considerando vai ser o nominal, ou seja, 632,8 nanômetros. E para isso, agora a gente vai inverter. A gente vai querer calcular quanto que vai ser essa grandeza B, que no caso agora da fenda simples e do fio de cabelo, vai ser a largura das fendas. Aqui só um detalhe, por que eu coloquei o fio de cabelo junto? Porque o fio de cabelo é como se fosse o inverso da fenda simples. Porque é como se você trocasse todo lugar onde a luz consegue passar livremente por um obstáculo e vice-versa. Por isso que aqui o B a gente calculou pela mesma fórmula, pela mesma relação. E nos dois casos de fenda simples, vocês vão fornecer a largura da fenda, que aqui é dado por esses valores aqui, de 72,25 e 64,0 micrômetros para cada um dos tipos analisados. E no caso do fio de cabelo, vai ser o comprimento do obstáculo, que no caso é o próprio fio. Por isso que a gente vai obter o diâmetro do fio no final com essa conta. Isso é até interessante para mostrar aqui como esse efeito de difração pode ser utilizado para fazer medidas de coisas muito pequenas. Tanto é que aqui a gente conseguiu estimar que o cabelo tem cerca de 78 micrômetros. Agora, para a parte de rede de difração, agora a gente vai considerar que temos... Aqui que nós temos o valor do comprimento de onda e queremos calcular qual é a constante de rede dessa rede de difração. O procedimento é bem similar, a gente consegue o L e o Y com trena, com papel milimetrado, calculamos o D. Aqui, no caso, a gente já foi direto, sem aquele detalhamento que a gente fez dos ângulos, justamente porque o ângulo aqui é muito pequeno, então vale aquela aproximação que a tangente é aproximadamente o ângulo, que é aproximadamente o seno. E por isso a gente foi direto para essa fórmula. Aqui a gente obteve uma distância entre fendas, então, de 84,34 micrômetros, que nos dá uma razão de cerca de 11,86 linhas por milímetro. No caso, vamos estimar para cima, deu 12 linhas por milímetro, vamos dizer assim. Finalmente, agora para fazer uma análise desse experimento, esse experimento, como a gente fez com instrumentos muito limitados e com a nossa configuração, o que a gente poderia fazer para talvez conseguir resultados melhores? A primeira coisa que nós observamos que teve muito problema é que a gente praticamente não se importou com o alinhamento e o ângulo da luz em relação ao anteparo. E até porque as distâncias foram grandes, cerca de 1 metro, quase, aqui no caso 4 metros quase foram a distância da fonte, a gente observa que o ângulo pode ter feito muita diferença, porque se tivesse um pequeno desvio na hora de observar, isso pode ter gerado um efeito diferente na hora de olhar no papel. E aqui até o fato de a gente ter medido o papel na mão, usando como ferramenta os nossos próprios olhos para marcar lá no papel milimetrado onde que a luz estava, isso a gente poderia corrigir usando um papel fotográfico que realmente reagisse uma coisa e pintasse por meio do próprio papel com a incidência de luz, para ser mais precisa essa marcação da luz e, por consequência, as medidas das distâncias dos pontos de interferência destrutiva. Aqui, até para a gente observar como acontece essa discrepância, a gente comparou aqui quando a gente olhou o primeiro ponto de interferência destrutiva e o segundo ponto de interferência destrutiva, no caso da fenda simples, que aí no caso seguiria essa fórmula, que seria uma interferência destrutiva de lambda mais lambda sobre 2. E aqui a gente observa que com as fórmulas a gente observa valores muito diferentes da largura da fenda, que em teoria devia ser o mesmo, ou seja, devia dar um valor mais próximo. E aqui a gente observa uns erros relativamente discrepantes, porque cerca de 20% a mais, estimando assim por cima, que a gente observa de diferença aqui. E com isso nós concluímos a análise do segundo experimento.